Meus caros, então, vou começar a compartilhar com vocês a tela, a fim de que nós possamos dar início, então, a essa última parte da aula de número 12, sobre teoria geral do negócio jurídico, encontro esse durante o qual eu gostaria de falar a respeito dos artigos 112, 113 e 114 do Código Civil. Bom, antes de mais nada, gostaria de saber, vocês conseguem me ouvir, por gentileza? Só confirme para mim, se possível pelo chat ou pelo microfone. Consegue me ouvir? Pelo amor de Deus. Sim, professor. Ótimo, Bianca. Obrigado, Julia. Agora sim, mas que agonia! Vocês querem me matar do coração? Eu já não tenho mais idade para passar esse tipo de angústia. Meu Deus do céu! Vamos então aos artigos 112, 113 e 114. O que diz o artigo 112? Essa aula é uma aula bem peculiar, porque ela remonta a um tema que já foi visitado sob outra perspectiva. Está dito no artigo 112. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Então, quando nós estávamos na aula de número 4, a analisar o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil, nós falávamos a respeito da hermenêutica, da interpretação. Eu dizia a vocês que essa expressão hermenêutica vem de Hermes, que era o deus que na mitologia tinha asas nos pés e servia como mensageiro, como elemento de intercâmbio, de troca de informações. E a hermenêutica é assim designada como ciência da interpretação, porque ela viabiliza um contato entre um texto e o seu significado. E às vezes esse contato não é fácil de ser promovido, porque existe uma grande distância entre o texto e o seu significado, sobretudo quando se verifica uma grande modificação da linguagem, dos anseios sociais ao longo do tempo. Então eu dizia a vocês lá na longínqua aula de número 4, lá no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que às vezes o texto emitido pelo legislador é bastante comprometido com a sua forma de pensar e com seus preconceitos. É muito curioso porque, por exemplo, eu esteve, no último final de semana, fui visitar meu pai, depois de muito tempo sem vê-lo durante mais tempo, né, para estar com ele mais tempo. Eu passava na casa dos meus pais, ficava pouquíssimo tempo, mascarado, tal, e agora, no último dia dos pais, eu estive lá com eles, mas foi curioso, durante o almoço, um almoço de uma hora e pouco, mas já foi suficiente para eu me sentir, em certa medida, um pouquinho desconfortável. Não pela Covid, também pela Covid, mas meu pai e eu pensamos de maneira muito diferente algumas questões, e não é que eu não tenha amor por ele, ao contrário, amo meu pai muito, mas nem por isso eu vou chancelar e concordar com tudo aquilo que ele diz. E eu olhava para ele em determinados momentos, no próprio Dia dos Pais, e dizia: pai, você não pode falar assim. Essas coisas que o senhor está dizendo são inaceitáveis nos dias de hoje. O senhor tem que tomar cuidado, que o senhor poderia ser preso por essas bobagens que está dizendo. E ele fala, acho que mais por sarrismo, mas percebam que é uma pessoa que tem uma idade maior do que a minha, que foi criada num ambiente no qual fumar era o normal, quem não fumava era estranho. Hoje nós percebemos que o fumo é até tolerado, mas, ao contrário, não se faz propaganda de cigarro durante durante a programação da televisão. Ao contrário daquela época, né? Se a gente vê a televisão da época, se vocês procurarem esses documentários, esses registros da televisão de década de 70, 80, todo mundo com cigarro, com um copo na mão, em pleno horário, próprio para os menores, e eram tempos outros. E quando nós falamos em 1988, 5 de outubro, a data de promulgação da nossa Constituição, da nossa última Constituição, nós parece que estamos diante de um cenário próximo, mas não, é um cenário carregado de uma mentalidade diferente da nossa e bastante preconceituosa. Então eu não vou subestimar a inteligência de vocês dizendo
que o legislador brasileiro de 1988, o legislador constituinte, não era preconceituoso quando estabeleceu que o casamento correspondia e a união estável corresponderiam à união entre pessoas de sexos diferentes, e vocês não subestimem a minha inteligência também dizendo que isso não havia, que essa união entre pessoas do mesmo sexo, esse casamento de pessoas do mesmo sexo, não havia antes de 1988. Naturalmente que havia, mas nós temos muita dificuldade de reconhecer quão preconceituoso é o nosso legislador histórico, e principalmente aqui estamos falando do legislador constituinte, não de qualquer legislador. E agora, será que a gente conseguiria, sim, constatando, partindo-se do pressuposto de que a sociedade da atualidade demanda pela extensão dos efeitos do casamento também as uniões entre pessoas do mesmo sexo? Será que nós precisamos modificar o texto legislativo? Ou será que podemos partir do mesmo texto constitucional para lhe proporcionar um novo significado, um novo sentido? A partir dessa espécie de situação de impasse, nós nos deparamos com uma espécie de antagonismo entre as noções de voluntas legislatórias, vontade do legislador histórico, e a voluntas legis, a vontade da própria lei. Na aula de número 4, eu fazia alusão, quando se fala uma vontade autônoma da própria lei, muita gente pensa, é como se fosse uma inteligência artificial, a lei começa a se movimentar por si própria. Eu não gosto tanto desses exemplos mais moderninhos, né? O exemplo que eu utilizo é o da criança que está empinando pipa, empinando papagaio. Eu só empinei pipa 2 vezes na minha vida. Não sou um grande conhecedor de empinação de pipa. Mas foi o suficiente para que eu conseguisse extrair do ato de empinar pipa um exemplo bem interessante, pelo menos para mim, parece, para as minhas aulas. Porque quando o legislador conduz o processo legislativo, mas ele ainda não se encerrou, ele se porta como se fosse aquela criança que controla o movimento de uma pipa no ar. Aí, vem um amiguinho lá e corta a linha da pipa da criança. Ela se desata a chorar e tudo mais, mas o que nós vemos? A pipa não cai imediatamente. Sabe-se lá quanto tempo vai demorar para cair, mas durante aquele período, logo posterior a ter o seu fio cortadinho, a pipa voa ao sabor do vento. Ela não voa mais de acordo com os comandos da criança. É como se ela tivesse uma vontade própria. E a semelhança disso, a voluntas legis sustenta que a lei teria uma movimentação inteiramente própria, que talvez dependa, naturalmente, do querer da sociedade, do querer mutante da sociedade, tável, mas não depende mais da vontade do legislador histórico. Pois bem, transpondo-se essa ordem de raciocínios para as declarações de vontade, para os negócios jurídicos. Vamos imaginar que alguém exteriorize algo que não corresponde à sua vontade interna. E eu não vou lançar a mão dos exemplos que às vezes a gente encontra nos manuais, que são exemplos muito pouco críveis. O sujeito pensa que está celebrando uma compra e venda e celebra uma doação, mas isso não acontece, com toda franqueza. Não é preciso ter feito um curso de direito para não confundir as hipóteses de compra e venda e doação. Vamos tentar tornar esse exemplo um pouco mais crível. Todo mundo sabe o que é uma compra e venda. É um contrato por força do qual um sujeito chamado vendedor se obriga à transferência da propriedade sobre uma coisa vendida em favor do comprador, mediante o pagamento de uma importância chamada de preço. Todo mundo sabe também o que se entende por contrato de locação. É um contrato por força do qual um locador se obriga a ceder ao locatário o exercício das prerrogativas de uso e, eventualmente, de fruição. Ele não cede as prerrogativas, ele cede o exercício dessas prerrogativas. As prerrogativas continuam com o locador, que é proprietário, no mais das vezes. E então, em troca do exercício momentâneo, temporário das prerrogativas de uso e, eventualmente, de fruição, o locatário paga ao locador determinada importância periodicamente, chamada de aluguel. Normalmente em períodos mensais. Mas, ao final do contrato de locação, o bem permanece, naturalmente, sob domínio do locador.
O locatário, que tirou o dinheiro do bolso, não fica com aquele bem. Diferentemente do contrato de compra e venda, em que o comprador, que tirou o dinheiro do bolso, se seguir a compra e venda, a tradição ou o registro, a depender da natureza mobiliária ou imobiliária do bem, ele acaba adquirindo a propriedade sobre aquele objeto. Bastante simples. A gente tenta dar alguma espécie de terminologia jurídica, mas é uma operação que qualquer pessoa que está lá no ponto de ônibus não tem formação jurídica entende perfeitamente. Só que quando eu faço uma transposição dos bens corpóreos para os bens incorpóreos, as coisas começam a se tornar um pouquinho mais complexas. Se eu penso nos bens corpóreos e nos bens incorpóreos, nós poderíamos dizer que um titular de direitos autorais pode ceder esses direitos autorais em caráter definitivo para uma figura chamada de cessionário, contra o pagamento de uma importância efetuada pelo cessionário ao cedente, o preço da operação. A gente não fala em compra e venda de direitos autorais, a gente fala em cessão onerosa de direitos autorais. Se bem que essa cessão também pode ser gratuita, e nesse caso parecerá com a doação dos bens corpóreos. Existe uma outra operação muito interessante, por força da qual o titular dos direitos autorais, ele não transfere em caráter definitivo os direitos autorais à contraparte. Ele permite que a outra parte explore determinados direitos autorais seus, mas que permanecem consigo. E essa permissão de exploração, às vezes se dá de maneira gratuita, às vezes se dá de maneira onerosa. Se estivermos a falar de uma permissão onerosa, estamos a falar de um licenciamento oneroso. E no bojo desse licenciamento oneroso, a importância paga vai ser chamada de royalty. Funciona muito parecidamente com um arrendamento, com uma locação. Por quê? Porque dura só algum tempo e, ao cabo do contrato de licenciamento, os direitos autorais licenciados permanecem com o licenciante, assim como o objeto locado permanece com o locador e não com o locatário. Se estivermos diante de um licenciamento gratuito, vai parecer tudo como um comodato, com um empréstimo gratuito. Então, nós poderíamos aqui, lançando mão daquela forma matemática de raciocínio que lhes foi apresentada no ensino médio, nós podemos estabelecer uma espécie de proporcionalidade direta e dizer que a venda está para a locação, no que diz respeito aos bens corpóreos, assim como a cessão onerosa está para o licenciamento oneroso, no que diz respeito aos bens incorpóreos. Pois bem, imaginemos que eu, Estevam, acreditando que estou simplesmente licenciando os meus direitos autorais contra o pagamento de royalties, vamos supor que eu esteja verdadeiramente assinando um contrato de cessão. O que é que vai prevalecer? Aquilo que eu quero, a minha vontade interna, ou aquilo que eu acabo exteriorizando, a cessão? Eu quero licenciamento, quando muito, quero receber royalties, mas quero que no final do contrato os direitos autorais permaneçam comigo. Só que estou celebrando o contrato de cessão, receberei preço, às vezes à vista e muitas vezes parcelado em tantas parcelas, mas ao cabo do contrato de cessão, aqueles direitos autorais não ficarão comigo. Eles serão transmitidos definitivamente ao cessionário. Quando existe esse descompasso entre vontade interna e declaração, o que é que deve prevalecer? Existem 4 teorias. A primeira teoria está aqui no rodapé, né, na parte de baixo da primeira transparência. Se fala em teoria da vontade e, entre parênteses, extremada. No final do segundo slide, nós vamos encontrar também teoria da declaração, entre parênteses, extremada. Por que elas são chamadas extremadas? Porque são teorias radicais. Para a primeira delas, chamada de teoria da vontade, havendo um descompasso entre vontade e declaração, prevalecerá a vontade sempre. Por quê? Porque essa teoria da vontade, de inspiração kantiana, compreende o negócio jurídico como sendo uma manifestação da liberdade. Para que existe
o negócio jurídico. Nas primeiras transparências, salvo engano, na terceira transparência de conteúdo desta aula, eu digo que o negócio jurídico é o instrumento por excelência da autonomia privada, não mais da autonomia da vontade. Ainda que seja uma autonomia circunscrita, privada e não irrefreada da vontade, mas sem dúvida alguma que o negócio jurídico serve para que eu exercite a minha liberdade. E no momento em que esse instrumento se volta contra a liberdade que lhe justifica, que o justifica, então nessas circunstâncias nós estamos diante de uma situação inaceitável. Então, sob o modelo de inspiração liberal, individualista, no embate entre vontade interna e declaração, a vontade interna deveria prevalecer sempre. Para a teoria da declaração, que é a antípoda, que é a contrária, a declaração haveria de prevalecer sempre. Puxa, professor, mas a teoria da vontade é bastante razoável. O que a teoria da declaração diz? Ela precisa ter sólidos argumentos? E talvez tenha. Na quarta-feira, eu dei aula para o pessoal do quinto ano, e depois de ter dado aula para o pessoal do quinto ano na parte da noite, eu recebi uma mensagem, um e-mail de um aluno. Esse aluno muito gentil dizia assim: professor, eu fiz a prova da OAB no domingo e caiu uma questão da sua matéria, direito de personalidade. Falei, que legal, que pensei, né, porque foi e-mail, não foi uma troca de mensagens. Aí ele, e o curioso é que eu lembrei das suas aulas para responder às questões. Até aí, normal, né, porque eles estão tendo aula de direito de personalidade comigo, 1 ano de direito de personalidade, sobre diversos aspectos, né? Mas o que me surpreendeu foi que o aluno dizia assim na mensagem: mas eu utilizei não apenas as aulas do quinto ano para responder a questão, mas as aulas do primeiro ano que o senhor tinha dado. A tal da aula de número 6 que vocês tiveram comigo no primeiro semestre. Eu falei, mas como que essa pessoa se lembra dessas aulas? E então me veio à mente que, às vezes, aquilo que nós falamos impacta a nossa mente quando nós exprimimos o nosso discurso. Mas, passado algum tempo, aquilo acaba se esvaindo. Nós acabamos nos esquecendo daquilo que dissemos. Mas, muitas vezes, a depender daquilo que nós dissemos, embora nós nos esqueçamos daquilo que dissemos, quem recebeu aquele discurso fica com ele quase que tatuado, quase que eternizado, a depender da atenção que tenha dispensado aquilo que foi dito. E quando a gente percebe que, às vezes, o receptor de um discurso se apropria dele de maneira muito mais poderosa do que quem o emite, vem a questão de quem é a manifestação de vontade. Será que ela se faz só de quem a exterioriza ou será que ela se faz também do destinatário do discurso? Conseguem perceber? Numa situação como essa, os interesses do destinatário do discurso, do chamado declaratário, também têm de ser tomados em consideração. E havendo uma divergência de entendimentos, quem emite o discurso diz, eu queria isso, me expressei mal. Aí o sujeito que recebe o discurso diz, eu entendo que você queria outra coisa, mas você se exprimiu, talvez de maneira inapropriada, e disse algo diferente. E eu não estou na sua cabeça para saber o que você queria. Se tivermos um terceiro observando essa situação, é muito mais provável, como ele também não está na cabeça do emissor do discurso, é muito mais provável que ele concorde com o declaratário. Então, as razões da chamada teoria da declaração, para a qual nós haveremos, no eventual impasse entre vontade interna e declaração, de acolher sempre a declaração, as razões também são bastante sólidas. E por qual das duas teorias nós vamos nos deixar conduzir? Por nenhuma das duas. Porque as duas são radicais, são extremadas, dizem que sempre prevalece vontade ou sempre prevalece declaração. E, desde os gregos, nós sabemos que a virtude tende a estar no meio termo.
E aqui duas teorias intermediárias surgiram. A primeira delas é a chamada teoria da responsabilidade. Está no comecinho aqui do nosso segundo slide. Essa teoria da responsabilidade, percebam que ela está fisicamente mais próxima da teoria da vontade, última do slide anterior, e está um pouquinho mais distante da teoria da declaração. Por isso, lançando mão de um expediente mnemônico, nós poderíamos dizer que, pela teoria da responsabilidade, em regra, há de prevalecer a vontade. Sempre? Não, senão ela seria extremada com a teoria da vontade. E quando que não prevalecerá a vontade? Quando que prevalecerá a declaração? Quando houver culpa do declarante. Culpa do declarante, professor, como assim? Vejam, quando eu trabalho com vocês determinados conceitos durante a aula, e eventualmente um aluno, às vezes, os compreende mal, aí eu peço esses conceitos na prova, e o aluno os expõe de maneira equivocada. O equívoco do aluno vai redundar num erro. Lógico que eu não vou poder dizer que o aluno está certo. Ele errou. Mas se eu, Estevam, professor da matéria, cometo o mesmo equívoco, vocês vão dizer, o professor errou. No caso do professor é um pouco mais grave. Porque é a minha matéria, né? Eu teria que saber as coisas que eu ensino. Então, nessas circunstâncias, o equívoco do aluno sobre um assunto da minha alçada é um erro. O equívoco de minha parte a respeito de um assunto de minha alçada é uma gafe, é mais grave. Então, quando uma pessoa que não detém conhecimentos jurídicos aprofundados, um artista, celebra um contrato de cessão, acreditando que está celebrando o contrato de licenciamento, nós não estamos no melhor dos mundos, porque o desejável é que todo mundo soubesse o significado de cada uma das espécies de operações relacionadas aos mais variados mercados. Mas às vezes não dominam mesmo, é normal, é um erro. Quando o Estevam diz, trabalho há 20 anos na área de direitos autorais, e comete esse tipo de equívoco, aí nós estamos diante de uma gafe. Aquilo que é perdoável para alguns, não é perdoável para o Estevam. Conseguem compreender? Então, nesse caso, se o Estevam assina um contrato de cessão, supondo tratar-se de um contrato de licenciamento, como se fosse uma espécie de castigo, excepcionalmente nesse caso, tendo sido ele declarante culpado por essa confusão que poderia ser evitada, excepcionalmente não vai prevalecer a vontade, vai prevalecer a declaração. Ah, você queria licenciamento, mas assinou cessão? Excepcionalmente será cessão porque você foi displicente. Pela teoria da confiança, que está situada mais proximamente da teoria da declaração do que da teoria da vontade, nós teremos o contrário. Na dúvida, prevalece a declaração. Sempre, não, porque senão seria extremada como a teoria da declaração. Quando não prevalecerá a declaração e prevalecerá a vontade? Quando nós estivermos diante de uma situação de culpa do declaratário. Quem é o declaratário? É o destinatário da declaração. Então vamos imaginar que, terminada a aula, aí eu vou para o escritório, chego no escritório de advocacia, abro o computador e vejo que existe uma mensagem dirigida pelo advogado de um artista para mim. Esse sujeito escreveu um livro e tem os seus direitos autorais em negociação com a editora da qual sou advogado. Houve uma intensa troca de minutas de um contrato a ser celebrado entre as partes e, no final das contas, o advogado do artista, do autor, me encaminha uma mensagem dizendo: prezado doutor Estevam, segue a anexa minuta do contrato de cessão de direitos autorais. Foi difícil sensibilizar o meu cliente, assiná-lo, em virtude dos royalties baixos que foram previstos, mas eu consegui convencê-lo a assinar essa proposta, tendo-se em vista não apenas a possibilidade de renovação desse vínculo daqui a algum tempo, mas inclusive diante da possibilidade de que novos projetos venham a ser concluídos pela parceria estabelecida entre o meu artista, o meu cliente, e a casa editorial representada por senhoria.
Fico à disposição para tudo necessário. Um forte abraço, fulano de tal. Eu recebo essa mensagem e é como se houvesse um chiado. É como se houvesse aquele microfone aberto durante a aula que acaba criando um desconforto. É como esta parede que agora estava sendo irrigada, não sei se vocês conseguem ouvir, mas toda manhã, ou a cada 2 dias, às 8 horas da manhã, começa a fluir uma aguinha aqui para molhar as plantinhas, e desconcentra um pouquinho. Pois bem, tem algum problema naquela mensagem. Por quê? Ele fala contrato de cessão. Sim, é um contrato de cessão. Mas ele diz logo depois que haverá o pagamento de royalties. Não. Haverá o pagamento, sim, de 12 parcelas mensais, porque a editora, tal, não tem como pagar todo o preço da operação de uma vez. Então ela vai parcelar isso em 12 vezes. Renovação de vínculo. Bom, eu desejo que novos projetos, novas parcerias sejam ultimadas entre a editora e o autor, mas com relação àquele contrato de cessão, uma vez celebrado, transmitidos os direitos, nada mais se faz. Temos um problema aí, porque ao que tudo indica, o autor da obra acredita que nós estamos celebrando o licenciamento, que vai ser renovado. Mas não, o nome do contrato é contrato de cessão. E aí? O que eu faço? Porque quem eventualmente trocou os pés pelas mãos foi o advogado da outra parte e a outra parte, o autor. Mas isso não prejudica a minha casa editorial, a minha cliente. Amasso o e-mail jogo fora? Não. Arquivo só? Não, também vou arquivar, naturalmente. Vou falar disso com vocês daqui a 2 artigos. Mas eu também preciso tomar providências ativas, no sentido de informar o advogado da parte contrária que, ao que tudo indica, existe um mal-entendido. E aí, toca o Estevão mandar um e-mail para o sujeito dizendo, olha, ao que tudo indica, há um mal-entendido. O contrato celebrado é de cessão. Não existe pagamento de royalty, existe pagamento de preço. Tá certo que não será um preço em uma única parcela à vista, vai ser um pagamento efetuado parceladamente, em 12 parcelas. Mas, fim do pagamento das últimas parcelas, o contrato estará exaurido, porque a transferência de direitos autorais já ocorreu definitivamente no momento da assinatura do contrato. Não haverá renovação, embora eu deseje que novos projetos venham a justificar novas parcerias e tralalá, tralalá, tralalá. Forte abraço, Estevão. Se o sujeito disser, mas foi isso que eu disse, vá para o inferno. Aí eu fiz a minha parte e tentei evitar que houvesse um distanciamento entre vontade e declaração. Eu não posso, todavia, ficar de mãos atadas, não posso ficar de braços cruzados, indiferente a um mal-entendido que se está iniciando, simplesmente porque quem compreende mal é a outra parte, não sou eu. Se o destinatário da declaração, quem emite a declaração, é a outra parte, representada por seu advogado. Se eu, enquanto destinatário da declaração, em nome da casa editorial por mim representada, se eu não tomo providências, mas tinha condições de perceber que vontade e declaração se distanciavam, aí nessas circunstâncias haveria culpa de minha parte. Então, quando o Estevão entra em contato com o advogado da outra parte e o adverte de que provavelmente está ocorrendo um mal-entendido, eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Nem sei se sou, talvez o seja, mas eu faço isso porque se eu não tomar providências, o inerte acabarei sendo eu, o displicente acabarei sendo eu. E como castigo para a culpa do destinatário da declaração, leia-se declaratário, excepcionalmente não prevalecerá a declaração, cessão, mas prevalecerá a vontade interna, licenciamento. Conseguem compreender? Esta teoria da confiança, a meu ver, acabou sendo agasalhada pelo Código Civil Brasileiro de 2002, no artigo 112. Uma ressalva importante. No encontro anterior que nós tivemos, eu dizia a vocês provavelmente, olha, na reserva mental, existe uma vontade interna minha de doar para minha irmã, só que eu sei que ela não vai aceitar. Então nós travestimos, eu acabo travestindo essa vontade de doar em uma proposta de prestação de serviços. Então existe, não por acidente, mas deliberadamente, nesse caso, uma dissociação entre vontade e declaração. Mas, nesse caso, ninguém sabe que o que eu quero é doar. Eu contei isso para vocês numa inconfidência aqui, mas
Ninguém sabe disso. Somente eu, muito menos a minha irmã. Não cabe à parte ficar cavocando a vontade íntima da outra parte. Não é essa. Não é esse o recado dado pelo artigo 112. O que se deve buscar não é uma vontade íntima do declarante, mas a vontade consubstanciada na declaração. O legislador diz no 112, a vontade nela consubstanciada. Ou seja, quando eu recebo uma externação de vontade da parte contrária, como por exemplo um e-mail onde se encaminha a minuta assinada, e se diz na declaração ou na mensagem de encaminhamento algo que me leve a compreender que existe uma dissociação entre vontade e declaração. Então, aqui é importante que não se trata de qualquer vontade íntima, mas de uma vontade consubstanciada na declaração. Aqui no final desse artigo 112, eu menciono que interpretar o negócio jurídico não é simplesmente interpretar o clausulado contratual, mas é interpretar também os fatos que lhe dão ensejo. Eu terei a oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito disso, a propósito do inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 113, que nós vamos analisar mais à frente, e também a propósito da interpretação teleológica do artigo 114, ainda hoje. Então, tenha um pouquinho de paciência, já voltamos a isso. Artigo 113. O que diz aqui o dispositivo? Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. A expressão boa-fé é uma das mais problemáticas do direito civil brasileiro, principalmente contemporâneo. Porque ela tem variados sentidos. Quando eu falo carteira de carregar dinheiro, não estou falando da carteira de se sentar. Quando eu falo em boa-fé, lá em Direito Civil 3, do desembargador Marcelo Benacchio, do professor Sérgio Iglesias, nós nos reportamos ao artigo 1201 do Código Civil, por exemplo, e o sentido dela é peculiar, é a chamada boa-fé subjetiva. Um exemplo. Eu estou dando minha aula, quando de repente, aí eu vejo que tem alguém à porta, abro a porta, é o Dirceu. O seu Dirceu é o chefe da seção de bibliotecas da faculdade, a 105. Ô, Dirceu, como vai você? Tudo bem? Ô, Estevam, tudo bem? Quer tomar um café? Ele, pô, hoje eu tô apressado, não quero café, não. O que você manda, Dirceu? Não, vim aqui. É uma situação muito delicada. Eu fiquei sabendo que existe um livro da biblioteca aqui na sua biblioteca. Falei, nossa, não costumo misturar, mas de toda forma fazia tempo que eu não pegava livro emprestado na biblioteca. Puxa, que coisa, me desculpe. Ele, esse que é o problema, não se trata de livro emprestado da biblioteca. Pelo que eu fiquei sabendo, um livro furtado está na sua biblioteca. Aí eu falo, ó, eu não sou santo, mas não tenho por prática fazer isso. Aí ele fala, é o livro tal, tá aqui. O nome do livro. Aí eu falo, não, tá aqui esse livro, olha só. Comprei de um sujeito chamado Caio. Aí ele diz, então, mas esse livro pertence à biblioteca. Aí eu abro o livro e falo, muito estranho, porque olha, na folha de rosto não tem nada, nenhuma informação. Aliás, nem folha de rosto tem, hein? Que coisa. Esses livros de hoje em dia são livros mais vagabundinhos, né? As folhas caem. Aí ele diz, mas abre na página 51. Aí abre na página 51, um carimbo. Biblioteca da Faculdade de São Bernardo do Campo. Fala, nossa, que coisa. Aí ele diz, é o que a gente faz, a gente carimba no livro, de modo que se eu sair por aí e acho um livro que não tem a página 51, eu já abro o olho, porque provavelmente pode se tratar de livro surrupiado da Faculdade de São Bernardo do Campo. Falei, oh, que interessante, que boa ideia. Ele é por isso 51. Bom, voltando. Aí, eu explico para ele, falo, bom, mas e agora ficamos numa situação de impasse, porque eu comprei esse livro. Ele diz, não tem impasse nenhum. Eu falo, tem sim, porque eu comprei o livro, paguei. Ele diz, então, eu sugiro que o senhor assista, professor Estevão, às aulas do professor Elcio Madeira. Aí eu, por quê? Ele, porque eu assisti a aula outro dia do professor Elcio, o professor Elcio explicou que o proprietário, no caso, Faculdade de São Bernardo do Campo, tem o direito oponível contra todos, erga omnes, e tem o direito de sequela. Pode perseguir a coisa onde quer que ela se encontre, inclusive no seu patrimônio. Eu falo, danadinho, quer dizer então que está fazendo campanha contra mim, esse Elcio?
E eu, como é que eu fico agora? Aí ele diz, bom, o senhor deveria mesmo assistir às aulas do professor Elcio. Porque por força do contrato de compra e venda celebrado entre o senhor e o Caio vendedor tem, normalmente, o dever de garanti-lo contra a evicção. Então, se alguém aparece e diz, eu sou o proprietário da coisa vendida, quem promove a evicção, o terceiro, fica com o bem, porque tem a propriedade, tem o direito de sequela. Mas o comprador não fica inteiramente a ver navios, porque embora ele não fique com a coisa alienada, ele acaba, em certa medida, podendo pedir o dinheiro de volta, eventuais perdas e danos, ao vendedor. Aí eu falo, nossa, que interessante, hein? Obrigado pela aula, Dirceu. Ele, não, agradece o professor Elcio. Puxa vida, quer dizer então que eu perco o livro? Perde o livro. Agora, eu pergunto a vocês, no momento em que esse livro estava na minha biblioteca, eu acreditava que o tinha comprado de quem era verdadeiro proprietário. Então eu imaginava que a entrega feita logo depois da compra e venda me transferia a propriedade. Agora, vocês estudaram com uma mula na semana passada, que nemo plus iuris, ad alium transfer hypotes quam ipse habet. Era eu, não era nenhuma outra pessoa. Ninguém transfere a outra em mais direitos do que ele próprio tem. Se a pessoa que celebrou a venda e compra comigo não era proprietária, como é que ela vai fazer de quem recebe a coisa entregue proprietário? Não haverá essa possibilidade. Então, nessas circunstâncias, eu acreditava ser proprietário quando na verdade não era. Esse estado de limpidez de consciência, típico de quem desvia o obstáculo que o impede de adquirir a coisa, pode ser chamado de boa-fé subjetiva. Que interessante, hein, professor? Eu preciso devassar a psique do sujeito? Preciso. É difícil devassar, mas o conceito não é um conceito difícil de ser explicado. Vocês vão estudar isso no terceiro ano do curso de graduação, com o professor Marcelo Benari. A segunda noção de boa-fé é chamada de boa-fé objetiva. É uma boa-fé mais moderna, que vocês vão estudar com o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro o ano que vem em Direito das Obrigações. O que estabelece a boa-fé objetiva? Hoje eu estou dando aula aqui em casa, mas ontem eu estava lá na faculdade e entre as aulas da manhã eu tive que resolver um problema da controladoria da faculdade. Aí lá que fui eu, à sessão de contratos, a 109, buscar alguns informes com a chefe da sessão, a Michele, um amor de pessoa. Só que eu estava apressado, saí correndo da sessão, que está situada lá no prédio, no prédio novo da faculdade, vocês vão conhecê-lo em breve, tenho certeza. E aí eu vinha descendo pela rampa, né, para chegar na sala da direção. Minha sala fica perto, do ladinho da sala do diretor. E eu vinha correndo para não me atrasar para aula, quando de repente eu percebi, porque como a faculdade tem reforma, eles quebram tal poeira de um lado e o pessoal limpando do outro. Não pode deixar para limpar só na última hora, mesmo porque a gente está utilizando, não é um canteiro de obras aquilo, né? A gente está usando, desenvolvendo atividades, o contingente de pessoal é menor, mas ainda assim tem gente lá na faculdade. Então, o pessoal estava limpando a rampa. E eu vi que tinha um cavalete amarelo, para chamar atenção, na rampa dizendo piso molhado. Ainda bem que tinha aquilo, porque eu ia vir correndo, né? E certamente ia cair e rachar minha cabeça. Quando eu vi aquele cavalete amarelo, eu esbocei um sorriso, porque eu falei, puxa, aquele rapaz da limpeza, que tá sempre com a cara brava, às vezes ele tá com a cara mais alegre, mas quando ele me vê e faz uma cara brava, eu achava que ele me odiava, mas não. Ele colocou o cavalete amarelo porque ele gosta de mim. Fiquei emocionado. Sabe aquele sentimento de ternura no coração? Ele gosta de mim. Fiquei comovido. Não, professor, ele não gosta de você. Não gosta? Não, professor. Tinha pouca gente lá na faculdade, é verdade. Provavelmente o único que poderia se acidentar na rampa fosse você, é verdade. É verdade que ele também colocou o cavalete amarelo para chamar bastante atenção, bem no meio da rampa, mas ele estava atrás da porta, torcendo para você cair, rachar esse coco e morrer. Sério, pessoal? Sério, professor? Tem provas? A câmera filmou isso. Mas como é que pode? Como é que se explica isso? Veja, se por algum acaso
a vontade dele se concretiza. Ele tá lá atrás da porta e fala: cai, filho da puta, cai, filho da puta, cai, filho da puta. E você, por algum acaso, tropeça, racha o seu coco grande, e não existe um cavalete amarelo advertindo que você não deveria correr porque o piso está molhado, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo pode ser responsabilizada pelas perdas e danos. Aí a tua família propõe uma ação, porque o Estevão morreu, porque correu no piso molhado, e aí a faculdade vai ter de desembolsar aquele dinheiro. E diz o artigo 43, que vocês estudaram lá na aula de número 8, no último artigo da aula de número 8, que no final das contas o funcionário vai ter que pagar. Então, que curioso, não? Ele tem a vontade interna de que eu morra, mas adota comportamentos objetivos no sentido de preservar a minha incolumidade. Esses comportamentos objetivos, que eu não preciso devassar a consciência de quem quer que seja para saber se foram observados ou não. É mais simples de se verificar se esses comportamentos foram adotados. Mas esses comportamentos de informar, de ser transparente, de colaborar, de zelar pela integridade, pela incolumidade, pela segurança ali, inclusive de seus dados, todos esses comportamentos acabam evidenciando a chamada boa-fé objetiva. E por que essa boa-fé é chamada de objetiva? Porque eu não preciso devassar a psique de quem quer que seja, basta que eu simplesmente constate se determinados comportamentos que integram o dever de probidade, de lealdade, foram ou não foram observados. Olha que situação peculiar. O sujeito está atrás da porta, torcendo para eu morrer, mas colocou o bendito do cavalete, a boa-fé objetiva foi observada. De outro lado, eu tenho um outro funcionário da limpeza que ama muito o Estevão. Fala: o Estevão é um barato, gosto mais dele do que do meu filho. Gosta muito de mim, mas esquece de pôr a porra do cavalete. Aí o Estevão vai cair e morre. O sujeito fica consternado. A Elaine: ai, graças a Deus me livrei daquele traste. O funcionário fala: não, mas eu gostava do Estevão. Mas não importa. Por mais que gostasse de mim, não pôs a porra do cavalete. Não observou a boa-fé objetiva. A faculdade pode ser responsabilizada e ele responsabilizado em via regressiva. Conseguem perceber quão diferente essa segunda boa-fé? Vocês vão estudar isso o ano que vem com o professor Paulo Dias Moura Ribeiro. É encantadora, não apenas a aula do professor Paulo Moura, mas também a boa-fé objetiva. Professor, e essa boa-fé de que nós estamos a falar no artigo 113? A subjetiva ou objetiva? Nenhuma nem outra. É a boa-fé interpretativa do artigo 113. E ela corresponde a um parâmetro que vai ser utilizado pelo intérprete do negócio jurídico. E quem é o intérprete do negócio jurídico? No mais das vezes, o magistrado, o Poder Judiciário. E como ele vai interpretar o negócio jurídico? Agora, nós não tínhamos essa explicação. Agora temos em texto legislativo a explicação nos parágrafos 1º e 2º do 113. Diz o parágrafo 1º: a interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido que, inciso 1º, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Então, no encontro anterior, eu falava: se o Estevão está dando aula e fala: olha, não gosto desse telefone celular, quero jogá-lo fora, manifestação de vontade expressa, ninguém tem dúvida de que o Estevão quer abandonar o telefone. Segundo caso, estou dando minha aula, simulação, reserva mental, e jogo o celular. Aí, o Estevão não teve o escrúpulo de nos explicar qual era o sentido do seu comportamento. Mas como ele não está arremessando o seu celular no espaço, num buraco negro, mas está arremessando no lixo, nós juntamos o comportamento do Estevão às circunstâncias, ao contexto no qual ele foi praticado. Circunstâncias vêm de circunstância, aquilo que está ao redor, e aí nós inferimos que o Estevão não quer aquele celular. Mas daí eu preciso juntar as coisas, ligar os pontos, para praticar esse tipo de inferência. Da mesma forma, aqui no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 113, se diz que o comportamento subsequente das partes, imediatamente posterior à celebração do negócio, pode servir como elemento bastante orientativo da intenção das partes e do sentido que se deve atribuir a uma externação de vontade. Diz o inciso 2º, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao tipo do negócio. No último sábado, eu fui colocar combustível no carro. Foi um inferno, vocês não têm ideia. Coloquei combustível no carro, aí o sujeito
Falou, olha, tanto, eu falei, você não pode calibrar o pneu para mim? Ele falou, posso, só que nós aqui no posto de gasolina cobramos por esse serviço. E quanto vocês cobram? 50 centavos. Ah, tá bom, eu tô pródigo hoje. Hoje eu vou gastar. Então, calibra o pneu aí. Aí ele calibrou. Ele fez bem de me avisar. Não porque eu fosse cortar os pulsos por 50 centavos, mas porque se ele não me avisasse, ainda que fossem 50 centavos só, mas eu acharia injusta essa cobrança. Por quê? Porque na região onde eu vivo, esse serviço costuma ser oferecido gratuitamente. Então, quem queira cobrar por esse serviço, esqueçamos aqui momentaneamente o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Quem queira cobrar por esse serviço, normalmente precisa avisar que a cobrança vai ser feita. Caso contrário, se pode supor que aquilo faça parte de uma espécie de complemento da compra da gasolina. Então, nessas circunstâncias, os usos e costumes também que acabam prevalecendo na generalidade dos casos, eles também acabam sendo de observância compulsória nos diversos negócios jurídicos. Diz o inciso terceiro, também deve-se ter em conta corresponder à boa-fé. E aqui boa-fé, no sentido mais estrito, quem é que vai celebrar um contrato para não cumpri-lo? Bom, eu vou dar um exemplo a vocês. Eu, quando era mais jovem, morava com os meus pais, era adolescente. Já não era tão adolescente assim, mas a gente almoçava todo domingo, mais ou menos no mesmo horário. Só que a minha mãe gostava de assistir na televisão partidas de tênis, na parte da manhã. E todas essas partidas de tênis, sempre no domingo de manhã. Ocorre que, diferentemente de uma partida de futebol ou de basquetebol, a partida de voleibol e a de tênis tem uma dinâmica própria. Por quê? Porque a de futebol, se não for final de campeonato, a de basquetebol, se não for final de campeonato, você olha e fala, esta porcaria vai de tal hora a tal hora. Não tendo prorrogação, você se organiza. Agora, a partida de voleibol e a partida de tênis, um filho de uma puta do jogador ganha 2 sets, ou o time ganha 2 sets, aí o outro resolve reagir, e o meu almoço, que ia sair à 1 da tarde, vai sair às 3. Que coisa, né, professor? É uma porcaria. Principalmente no tênis, em Grand Slam, porque aí, se for pro último set, não tem tie break. Então aí vira set longo. O primeiro, dentre anos, que durou 38 games a 36. Santo Cristo. E o meu almoço? Eu vou almoçar na manhã da terça-feira. Então, a minha mãe gostava de assistir tênis, eu não gostava, tinha uma raiva daquele esporte, mas daí eu sentava em protesto lá no sofá e ficava assistindo aquela jossa, torcendo para ser 3-7-0, para quem fosse. E aí eu fui me afeiçoando pelo jogo, gostei, achei interessante. E aí eu vi que, isso faz muito tempo, era transmitida a partida pela Rede Manchete em televisão, que já faliu. Aí o Guga ganhou, Roland Garros. Aí a Record começou a transmitir as partidas de Roland Garros. Chega uma hora em que a Globo resolveu transmitir. Eu não sei se vocês assistiram, todo mundo assistiu, acho que as Olimpíadas. Quem transmitiu as Olimpíadas? A Globo. Não, professor, mas teve uma outra televisão. Na TV fechada, sim. Na TV aberta, ao vivo, somente a Globo. As outras transmitiam no jornal, alguma coisa assim, mas ao vivo não. É verdade, professor. Então, a Globo é o zero e vezeiro em fazer isso. Só que daí o que ela fez? Ela celebrou um contrato de transmissão do torneio de Roland Garros, território nacional, com uma providencial cláusula de exclusividade. Pessoal, normal, você está assistindo o canal 9, passou para assistir o canal 7, agora vai assistir no canal 5. Então, não era assim que funcionava. Por quê? Porque ela não celebrou esse contrato para transmitir as partidas. Ela celebrou o contrato para impedir que as outras emissoras transmitissem no mesmo horário aquelas partidas. Porque ela continuava transmitindo nos domingos pela manhã um esporte. É um programa de esporte que ela tem. E durante esse programa, eu não sei o que deve ter acontecido na vida do Roberto Marinho,
que tem esporte de areia toda hora lá. Ele deve ter algum trauma com a areia. Tadinho, falecido já. Uma semana é futebol de areia. Outra semana, vôlei de areia. Na outra semana, sinuca de areia. Na outra semana, truco de areia. Na outra semana, pega varetas de areia. Não aguento mais, eu queria assistir tênis. E eles não passavam? Passavam flashes, assim, uma vez, ó. Tá quase acabando. Como se fosse partida de futebol. Eu gosto de futebol, eu gosto. Mas não vou ser santo aqui dizer para vocês que você pega 90 minutos, recorta os gols, recorta os pênaltis. Nossa, que maravilha! Tem coisa mais deliciosa do que assistir disputa de pênaltis quando não é teu time? Ah, delícia! É gol atrás de gol. No lugar daquela partida amarrada. Agora, tênis não funciona assim. Então eu achava, ficava revoltado. E eu percebia que a Globo transmitiu isso, celebrou o contrato, não para transmitir, mas para impedir que as outras transmitissem. Ah, professor, mas isso ficou no passado. Ficou nada. Ano passado, retrasado, estava dando essa aula, quando de repente o aluno diz assim, professor, mas a Globo está fazendo a mesma coisa agora. Falei, quando? Ah, com os torneios lá de UFC, MMA. Eu não sei a diferença entre UFC e MMA. Estou sendo honesto para vocês. Eu acho que é tudo a mesma coisa, assim como acho que é tudo a mesma coisa Harry Potter e Senhor dos Anéis, Jornada das Estrelas e o show de merda espacial, é tudo a mesma coisa. O Poderoso Chefão, não, conheço cada passagem de cada um dos filmes. Indiana Jones também conheço. Eu vejo, só você pausa, eu já sei qual é. Agora, é tudo a mesma coisa. E eu estava assistindo, eu lembro a época, com meu cunhado, o tal do MMA, o UFC, e ele tava bravo. Eu falei, mas você gosta tanto disso, por que você tá bravo? De repente, Galvão Bueno, olha, o Anderson Silva quebrou a perna. Eu falei, nossa, ele quebrou a perna. Aí o cara, mas por que você tá assim bravo? Porque ele já quebrou a perna há 2 horas. Eu falei, como assim? Isso não é ao vivo, ele tá narrando uma gravação. Isso já passou há 2 horas. Eu falei, sério? Ele, sério. Já passou na TV a cabo. A Globo não transmite ao vivo. Eu falei, não é possível isso. Ele falou, é possível. E aí eu consegui ter um pouco de empatia com meu cunhado quando eu assisti Copa do Mundo pela TV a cabo. Uma coisa que eu aprendi, isso funciona para mim, não sei se vai funcionar para vocês. Copa do Mundo não se assiste em casa, muito menos pela TV a cabo. Você tem que assistir no bar. Professor, você, hein? Ah, quem imagina, né? O rei da água com groselha vai... Não, não é isso. É que eu assistindo TV da Copa do Mundo aqui pela minha TV de casa, pela TV a cabo, de repente você tá lá assistindo o jogo, cara, gol! E o filho da mãe, na tua televisão, pelo delay, ele tá passando no meio de campo ainda. Então é absolutamente desconcertante. É chato demais isso. Você tem que assistir na TV aberta, mesmo ao vivo, raiz, não Nutella. Então, aí o que eu percebia? Que a Globo acabou fazendo a mesma coisa, celebrando o contrato de transmissão daquele torneio lá de MMA, UFC, não para transmitir, mas para impedir que as outras emissoras transmitissem. Isso é conforme a boa-fé? Não. E não é um problema exclusivamente da emissora. Por quê? Porque nesse caso nós estamos falando do direito de acesso à informação dos telespectadores, né? Que querem ter contato com aquelas práticas esportivas. Isso não diz respeito tão somente a emissoras de televisão e esportes. Eu tive a oportunidade de escrever 2 artigos agora, no mês de julho, e um deles, sobre direito lusitano medieval, termina com um parágrafo conclusivo em que se faz uma espécie de analogia ou de ponte com essa pandemia pela qual nós estamos passando, em que as empresas farmacêuticas, sim, têm o direito de serem remuneradas pelas vacinas desenvolvidas, porque afinal elas fizeram pesados investimentos para conseguir chegar a essas vacinas, mas num contexto pandêmico como esse que nós estamos enfrentando, essa produção não pode, por um lado, ser assambarcada por um empresário inescrupuloso, que acaba contingenciando
e dificultando o acesso da população e do Estado a essas vacinas, com o propósito de elevar o preço, tornar a situação mais dramática. E também os preços praticados pelas companhias farmacêuticas precisam ser preços justos, razoáveis. Caso contrário, o caminho acaba sendo não a abolição, mas talvez a relativização dessas patentes farmacêuticas, nos termos dos artigos, acho que 58 seguintes da Lei de Propriedade Industrial. Então, é lógico, eu dou exemplo aqui a vocês, do canal de televisão e tal, mas o buraco é um pouco mais embaixo. Envolve, inclusive, alguns assuntos próximos de alguns textos que vocês devem ter lido no livro do professor Sandel, que o professor Marcelo Koch explora. O assambarcamento de água num contexto de terremoto, maremoto e tudo mais, furacão. Muito que bem. Quarto elemento que pode nos orientar na interpretação dos negócios jurídicos, diz o inciso 4º, for mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo se identificável. Então, agora, depois das aulas, vou eu ao shopping, tenho 15 minutos de almoço e 15 minutos para comprar um celular. Meu horário de almoço é de meia hora. Almocei, comi qualquer coisa. Aí vou à loja de celulares. Porra! Mas eu queria ter morado na União Soviética. Não sei que não existe mais. Não estou tão desatualizado. Mas um telefone celular só. Agora você tem 3 modelos, eu já fico em dúvida. Ou então pega o primeiro. Aí eu falo, meu amigo, eu tenho 10 minutos só para sair daqui. 5 para comprar celular já foi. Aí ele, mas agora você tem que assinar o plano aqui. Eu, que plano? Ele, temos 10 planos, deixa eu explicar. Eu falo, não, me dá o plano número 1, o que mais sai. Ele, tá bom, plano número 1. Vamos redigir o contrato. Eu falo, não, você deve ter uma minuta de contrato aí. Lógico que tem. Ele tem um contrato elaborado pelos advogados dele. E é óbvio que esses advogados redigiram um contrato para atender aos interesses de quem os contratou. O contrato não foi redigido pelo Corpo de Escoteiros de São Bernardo do Campo. Então é óbvio que a tendência é de que as cláusulas sejam redigidas favoravelmente ao estipulante. E eu, na qualidade de aderente, provavelmente não vou oferir vantagem daquele clausulado contratual. De modo que, se houver alguma cláusula ambígua com duplo entendimento, diz o inciso 4º que a interpretação deve ser, na dúvida, a favor de quem adere. Inciso 5º, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas informações disponíveis no momento de sua celebração. Eu dei o exemplo a vocês, a questão de alguns instantes, daquele contrato de cessão que a parte pensava ser um contrato de licenciamento. Mas como seria rotulado, chamada a remuneração? A parte preferia ficar com os direitos autorais ao final do prazo de vigência contratual ou acreditava que os estava alienando definitivamente? Todas essas informações que dizem respeito à racionalidade econômica da contratação precisam efetivamente ser examinadas. E o parágrafo 2º dispõe: as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Então, vamos supor, eu nunca vi isso, mas que no contrato estivesse dito, no contrato por adesão, caso uma das cláusulas seja ambígua e possibilite plúrimos entendimentos, adotar-se-á a interpretação mais favorável ao estipulante e não ao aderente. Bom, isso é contrário ao inciso 4º do parágrafo 1º. Mas poderia ser estabelecido algo nesse sentido? Claro que poderia. E vejam que nessas circunstâncias, o inciso 4º do parágrafo 1º estaria sendo eliminado. E isso é possível? É, porque o parágrafo 2º do artigo 113 estabelece que essas regras todas que nós analisamos são regras dispositivas. Deve prevalecer aquilo que as partes efetivamente pretenderem. A autonomia privada, de que eu falava, né? Vamos ao artigo 114. Pequenininho esse artigo, hein? Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Bom, a respeito de interpretação, nós falamos lá no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, vocês devem se recordar que quem pode interpretar a lei? O legislador.
Interpretação autêntica. Quem pode interpretar o negócio jurídico? As próprias partes, por meio de um aditivo contratual, ou os próprios parágrafos das cláusulas contratuais podem servir para esclarecer o seu sentido. Não se fala em artigos no negócio jurídico, se fala em cláusulas, mas as cláusulas também são dotadas de parágrafos, incisos, alíneas que esclarecem o seu sentido por vezes. Interpretação doutrinária. Assim como um estudioso do direito pode se debruçar sobre um texto de lei, pode se debruçar também sobre um contrato, sobre um negócio jurídico, sobre um testamento. Mas, nesse caso, analisando uma hipótese concreta, nós falaremos em parecer. E a interpretação pode ser promovida pelo Poder Judiciário. E aí, tutela essa coisa, nada muda a interpretação da lei e a interpretação do negócio jurídico, interpretação jurisprudencial. Quanto aos métodos, a interpretação pode ser gramatical, quando comprometida com o sentido literal da linguagem, e estamos aqui falando uma literalidade jurídica. Nós não podemos aqui esquecer que o sentido jurídico das palavras muitas vezes é diferente do sentido leigo. Por exemplo, quando nós vemos o push em inglês, isso não significa arranque, significa aperte. É um falso cognato? Da mesma forma, quando se fala em repetição em sentido jurídico, não tem nada a ver com fazer de novo, e sim restituir algo que indevidamente tinha sido pago. Interpretação lógica. Eu devo correlacionar o parágrafo ao caput da cláusula. Devo compreender a cláusula como um todo. Interpretação sistemática. Preciso ler o contrato como um todo. Falamos na semana passada em negócios autônomos e derivados. Por vezes eu preciso correlacionar um contrato de cessão de direito de imagem com um contrato de trabalho, e preciso correlacionar, inclusive, com a lei, com a Constituição, com o ordenamento jurídico como um todo, interpretação sistemática. Interpretação histórica, preciso correlacionar o contrato firmado, o negócio jurídico celebrado, inclusive com as minutas anteriores que levaram àquela forma final do contrato, as mensagens de encaminhamento, porque às vezes aquilo que pode parecer uma omissão acidental, puxa, não foi previsto multa para violação dessa cláusula, o pessoal se esqueceu. Não, na primeira minuta tinha previsão de multa, mas daí as partes tiraram, uma das partes tirou e falou, não vai prever multa nenhuma, se houver uma violação. Vai saber se isso pode acontecer ou não. Então essa interpretação histórica pressupõe que se reconstitua toda a trajetória, desde o momento em que as partes iniciaram a negociação, até que efetivamente o contrato se tenha firmado. E interpretação teleológica, que vem de telos, em grego significa objetivo, saber para que as partes acabaram entrando naquele acordo. Além disso, quanto ao resultado da interpretação, ela pode ser declarativa, as partes disseram que queriam, pode ser uma interpretação extensiva, quando as partes disseram menos do que pretendiam, ou uma interpretação restritiva, quando disseram mais. Eu aqui faço questão de reiterar, nesse último alvéolo desse segundo slide, que ao interpretarmos o negócio jurídico, precisamos compreender, sem dúvida alguma, a sua fraseologia, seu clausulado, seu texto, as suas cláusulas, mas eu também preciso compreender os fatos que levaram àquela externação. Então, às vezes, um cliente encaminha para mim por e-mail, olha, segue o contrato em anexo, interprete. Aí eu falo, sim, mas eu quero conhecer os fatos que levaram a essa contratação, porque eles, às vezes, acabam sendo importantes e decisivos para saber como vai ser rotulado aquele negócio jurídico. E eu vou ter oportunidade de encaminhar a vocês em breve um texto, escrito por mim, já há mais de 10 anos, que evidencia por que é importante esse esforço de análise dos fatos e não apenas, tão somente, dos negócios jurídicos. Para concluir, então, está dito, nesse artigo 114, que se o negócio jurídico for benéfico, ou seja, pressupõe só fluxo patrimonial, unidirecional, não existe fluxo e contrafluxo, ou se estamos a tratar de um negócio renunciativo ou abdicativo, nós vamos interpretar essas declarações de vontade restritivamente. Expliquemos. Se o professor Elcio diz, Estevam, te dou o meu tratado de direito privado se você quiser, e eu digo, quero. Bom, e vamos supor que o professor Elcio tenha 2 tratados de direito privado Pontes Miranda, um mais valioso e um menos valioso, eu posso pegar qualquer um? Não. Interpreta-se que o Estevam pode pegar o menos valioso. Mas por quê? Bom, se o professor Elcio disser, você pega o que você quiser,
Ou você quer o mais valioso? Nesse caso, não há dúvida. Agora, se ele disse, você quer o tratado de direito privado sem maiores esclarecimentos, interpreta-se sempre aquele negócio jurídico como sendo sacrificante a quem pratica a doação na sua mínima potência. Então, se 2 tratados estão no patrimônio do professor Elcio, o sacrifício vai ser o mínimo. Se o Estevam quer colaborar com a faculdade, diz, professor Rodrigo, quero ajudar as finanças da faculdade. Então, abro mão do meu salário por hora, abro mão do meu salário agora, e não digo agora quando, será que é agora agosto, já que eu recebo mensalmente, ou será que é agora no segundo semestre? Bom, o professor Rodrigo vai ter que seja no segundo semestre, né? Mas se eu disser que eu abro mão do segundo semestre, tudo bem, não há dúvidas. Agora, se eu disser agora, na dúvida, interpreta-se então que é só pelo mês de agosto. Por quê? Porque os negócios jurídicos abdicativos ou renunciativos interpretam-se também sempre restritivamente. Meus caros, no que diz respeito à aula de número 12, era isso que eu gostaria de dizer. Eu vou dar uma olhada agora no chat para ver. Não tem dúvidas, são só os cumprimentos de vocês. Se tiverem dúvidas, por favor, usem o microfone, usem o chat e usem também o e-mail. Eu fico sempre muito feliz quando recebo uma mensagem de vocês com dúvida. Tento responder essa mensagem o mais rápido possível, mas nem sempre consigo atendê-los no tempo necessário, no tempo desejado por mim. Mas encaminhe as dúvidas para o e-mail estevam.pousada@direitosbc.br, com E no começo, N no final, .pousada, que é o meu sobrenome, @direitosbc.br. Diga lá, Regina, qual a sua dúvida? Manda bala. Oi, professor. Eu não entendi muito bem essa questão. Você consegue me ouvir? Estou ouvindo, pode falar. Que bom. Eu não entendi muito bem essa questão da interpretação restritiva. Você poderia explicar de novo, por favor? Mas é claro, olha, a interpretação restritiva é aquela que viabiliza um desfalque menor possível para quem pratica uma liberalidade ou para quem abre mão de um determinado direito. Então, se eu digo, eu sou um sujeito que tem direito a determinada pensão, a uma determinada renda periódica, e eu sei que aquele que me outorga essa renda periódica está em situação de dificuldade financeira. Aí eu quero colaborar e abro mão das rendas periódicas durante um determinado período e falo durante de tal mês a tal mês, aí nesse caso não existe espaço para qualquer divergência, para duplos entendimentos. Agora, quando o meu discurso dá margem a vários entendimentos possíveis, entende-se que pelo fato de ser um discurso equívoco, que dá margem a entendimentos diferentes, ele vai ser o menos sacrificante possível para quem está abrindo mão de direitos. Então, se eu digo, professor Rodrigo, estou abrindo mão do meu salário durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, aí eu fui absolutamente claro quanto ao fato de estar renunciando a 5 meses de salário. Agora, se eu digo simplesmente estou renunciando aos meus salários de agora, a interpretação que poderia ser para mim, né, que estou doando só do mês de agosto, e para o professor Rodrigo, todo segundo semestre do ano 2021, para favorecer mais a faculdade, havendo dubiedade, disse por agora, interpreta-se sempre da maneira mais restritiva, daquilo que me desfalcará menos o patrimônio. Da mesma forma, os atos de liberalidade. Se eu digo, olha, estou doando para um aluno que está em situação de dificuldade, o necessário para sua mantença durante o segundo semestre de 2021, sua mantença, será que nós estamos falando somente dos alimentos? Será que nós estamos falando também do necessário para o seu estudo, para o seu vestuário, ou também para os passeios noturnos e tudo mais? Não, entende-se que como o professor Estevam está praticando um ato de liberalidade, de graciosidade, sem nenhuma espécie de contrapartida, então entende-se que ele está oferecendo o mínimo indispensável apenas para que o aluno consiga sobreviver. Então, todos os atos praticados gratuitamente, ou atos abdicativos ou renunciativos, sempre se interpretam da maneira mais estrita possível para que não se
exageradamente grande da parte daquele que já está sofrendo alguma sorte de desfalque. Então, aqui é importante que nós compreendamos que a interpretação restritiva confere a um texto plurívoco, que tem vários significados, sempre o significado mais reduzido. Eu não estou com o Código Civil aqui comigo, mas eu já havia falado a respeito de interpretação restritiva no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E há um artigo do Código que fala a respeito desse assunto, mas é que eu não estou com o código aqui nesse momento. Então, eu vou fazer o seguinte, Regina, me manda um e-mail para estevam.pousada@direitospc.br e eu vou tentar localizar esse artigo. Se vocês me permitirem, eu vou tentar arriscar. O código está aqui nas proximidades. E vou ver se acho esse artigo legal. Um minutinho só. Deveria eu estar com o código em mãos quando dou aula, né? Mas vou ver, calma, deixa eu ver se eu acho aqui esse artigo. Aqui, achei. Olha, dá uma olhadinha em casa no artigo 270 do Código. Ele diz o seguinte: se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um desses só terá o direito de exigir e receber a cota do crédito corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Aqui o legislador fala em herdeiros, e herdeiro é aquele que recebe quinhão. Então, morto Estevão, eu deixo meu patrimônio dividido da seguinte forma: 1/5 para o Caio, 1/5 para o Mévio, 1/5 para o Tício, um automóvel para o Públio. Nessas circunstâncias, Caio, Mévio e Tício são herdeiros, porque eles recebem quinhão, uma cota, 1/5, 20%. Mas o outro que recebe um carro, ele é chamado de legatário, porque ele recebe um bem específico, que pode ser um carro, mas também pode ser um crédito. Então ele não é chamado de herdeiro, ele é chamado de legatário. E o que existe de comum entre os herdeiros e os legatários? Quando eu quero me referir a todos ao mesmo tempo, eu chamo de sucessores. Então, a meu ver, aqui, o legislador, no artigo 270, ele emprega a expressão herdeiro querendo se referir a sucessor. Nesse caso, eu lanço mão de uma interpretação extensiva. Eu amplio. O legislador falou de uma parte menorzinha, de uma espécie, e queria se referir ao gênero. Interpretação extensiva. Quando, no artigo 5º, inciso 39º da Constituição Federal se diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, lei, nesse caso, tem o significado de manifestação oriunda do poder legislativo. Não é qualquer espécie de norma. Se fosse assim, um testamento seria uma fonte de normas. Não é qualquer espécie de ato estatal. Uma portaria do Ministério do Trabalho é um ato estatal normativo. Não. Nesse caso, nós interpretamos a lei de maneira restritiva, dando a ela um sentido melhorzinho, mais estrito do que a plurivocidade dos termos poderia sugerir. Então, guarda esses exemplos do artigo 270, exemplos de interpretação extensiva, e artigo 5º, inciso 39º da Constituição Federal, exemplo de interpretação restritiva. Fazendo-se, acomodando-se isso para o clausulado contratual, quando negocial, quando o negócio jurídico se diz mais do que se pretendia dizer, lança-se mão da interpretação restritiva, como nesses exemplos da doação da biblioteca do professor Elcio, ou também na abdicação do Estevão no que diz respeito ao seu salário. Ficou mais claro? Eu espero que tenha ficado. Tá certo? Sim, professor, entendi. Obrigada. Imagina, tô às ordens. Bom, eu agradeço pela atenção de vocês, desejo um bom final de semana a todos, e se Deus quiser, nos vemos na próxima semana, com uma observação importante. Ao que tudo indica, se eu não estou mal informado, no calendário oficial consta que na próxima semana nós teríamos a Semana Jur, mas, pelo que me chegou de informação, a Semana Jur vai ser realizada não na próxima semana, na semana subsequente. Eu vou tomar pé dessa situação, né, desses dados, nos próximos instantes, mas, de toda forma, se não houver Semana Jur, na semana que vem nós teremos aula normalmente e falaremos a respeito de representação. Tirando a aula de número 3 sobre a evolução histórica do direito civil brasileiro, não há aula que eu mais goste
de ministrar, eu adoro o tema da representação, mas é uma semana só, tá? E é uma aula diferente, porque nós vamos ter 2 encontros na semana, um primeiro encontro em moldes mais tradicionais mesmo, eu vou abordar os assuntos como costumo fazer ao longo desse ano, mas no segundo encontro talvez a gente aborde as questões de uma maneira um pouquinho diferente, talvez seja interessante, inclusive para conferir um pouco mais de leveza ao curso nessa semana imediatamente anterior à Semana Júnior. Tá bom? Um grande abraço a vocês, um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, professor.